Bem-vindas, bem-vindos a mais um Convergente, meus caros, minhas caras, e hoje com um convidado mais do que especial, Ricardo Beliel, um contador de histórias, uma das mentes mais brilhantes, desculpe o trocadilho, da fotografia carioca e da brasileira. E Ricardo de Holanda, a pergunta que já está contaminando as ruas brasileiras. Ricardo de Holanda, por que Ricardo Beliel? Beliel é uma dessas raras figuras que estão atuando sempre no fotojornalismo. Hoje é também um homem de texto, que junta o texto às imagens que ele produz há muitos anos. E talento puro, não é o fato de estar elogiando o Ricardo, não. É porque, efetivamente, a trajetória dele traduz uma série de possibilidades para entendermos o que é fotografia, o que é fotojornalismo, o que é fotodocumentarismo. Através disso, o Ricardo vai discorrer para nós toda essa possibilidade que o jovem, o que não é jovem, perceber como nós estamos ainda tão distantes desse discurso fotográfico em nosso país. Então, Holanda, você é um pouco responsável, muito responsável por isso também, por essa história toda, né? Porque você foi meu professor no Senac há 50 anos, no início, por aí. No início dos anos 70, foi quando eu comecei a migrar das artes plásticas, porque meu interesse por fotografia surge pela convivência que eu tinha com muitos artistas visuais. Claro, também a minha herança paterna, meu pai foi um jornalista importante, né? Trabalhou no Diário Carioca, no Correio da Manhã, na TV Tupi, TV Rio, fazia o Repórter S, ou seja, uma pessoa do meio do jornalismo, da literatura, também foi professor universitário, e minha mãe era professora de história. Ou seja, essa convivência familiar me trouxe para o mundo das artes. Fui estudar no Museu de Arte Moderna, no Centro de Pesquisa de Arte Ivan Serpa, e, claro, evidente que a fotografia é sempre presente nesse ambiente, tanto por artistas ou fotógrafos que não se consideravam propriamente artistas, alguns atuavam no meio do jornalismo ou na documentação social, antropológica, que depois derivou para essa antropologia visual, né, do qual o Milton Buran é um expoente aqui no Brasil, né, e todos colegas dessa época, né, isso a passagem dos anos 60 para os anos 70, e eu tive o prazer de estudar com o Ricardo Holanda no Senac, que me deu as primeiras informações, assim, da parte técnica da fotografia e também um estímulo à minha sensibilidade em perceber o mundo e utilizar a fotografia como um instrumento de uma linguagem autoral, de uma expressão de uma visão de mundo, e não apenas um retrato das coisas visíveis, né? Bom, embora eu tenha utilizado a fotografia com finalidades muito diversas, eu, apesar de ter uma convivência muito grande por muitos anos com todo o ambiente artístico, eu nunca me considerei artista, né? Eu trabalhei por muitos anos como jornalista, isso sim, profissionalmente me reconhecia como jornalista, e fiz mais de 100 exposições entre coletivas e individuais, mas nunca me coloquei como um artista no sentido substantivo da palavra, embora adjetivamente muitas pessoas me considerem artista. E essas fotografias que eu trouxe para vocês, todas elas são fruto de experiências como jornalista, né? São fotografias que são pedaços de histórias, de reportagens feitas por mim, algumas trabalhando em jornais e revistas, outras produzidas por mim mesmo, porque depois do meados dos anos 90, de lá para cá, ou seja, quase 30 anos, eu me dediquei a escrever e fotografar
pautando minhas próprias matérias, sugerindo esses temas, esses assuntos que eu considerava interessantes, porque me identificava com eles também, aos editores das revistas. Trabalhei muito para a imprensa europeia nesse sentido, né? Produzindo matérias na América Latina, na África, claro, evidente que muito no Brasil também. Então, essas fotografias que eu trouxe aqui, elas refletem esse percurso de vida, e que eu prefiro não exatamente classificar como um histórico profissional, mas um profissional como uma consequência de uma história de vida. Para mim, o próprio jornalismo como profissão é um instrumento de vivenciar a realidade, né? Eu sempre vi o jornalismo como uma possibilidade de eu expandir as minhas experiências pessoais e, a partir disso, poder compartilhar com um número muito maior de pessoas do que aquelas com as quais eu convivia no meu meio social, ou seja, ter um acesso ao público, utilizando o meu trabalho como uma linguagem visual, uma linguagem estética, me posicionando politicamente, me posicionando como um produtor cultural, e convivendo e vivendo e experimentando a história do presente, porque o jornalista ele trabalha com a história do presente, né? No futuro, tudo isso que foi feito por jornalistas anteriores, ou por mim, ou no futuro novos jornalistas, vão ser a fonte de pesquisa de futuros historiadores, ou de pessoas que se interessem por isso. Então, essa sempre foi a minha motivação maior. Então, essa fotografia, ela, para mim, é muito importante, porque ela é de uma época que foi quando eu comecei a descobrir a fotografia. E a fotografia, nesse momento, era uma luneta em busca de um mundo distante, de um mundo a ser descoberto. Era sempre uma grande aventura. O Rio de Janeiro, isso no final dos anos 60, início dos anos 70, era muito diferente do que é hoje. Havia uma espontaneidade no convívio social, né, em toda essa vida cultural carioca que é tão forte, né? Na Praça Tiradentes havia vários teatros, né, além do João Caetano, que existe até hoje, o Carlos Gomes, o Teatro São José, que hoje não existe mais, foi destruído, o prédio foi demolido, infelizmente. E ali, durante o Carnaval, eram realizados os bailes que não se chamavam gays na época, eram o baile das bonecas, o baile dos enxutos, eram os bailes da comunidade gay da época, né? E essa foto ela me remete, e eu só percebi isso muito tempo depois, não na época em que fiz, a uma fotografia que é um clássico da fotografia, principalmente americana, de um fotógrafo de Nova York chamado Weed, que fotografava o submundo de Nova York e fornecia essas imagens para a imprensa. E ele tem uma fotografia de uma mulher de rua, uma moradora de rua, que observa de uma forma crítica duas senhoras do High Society nova-iorquino que vão para um baile. Só que aqui é uma versão carioca disso, né? Você tem esse senhor com uma bermudinha bem demodê para nós hoje em dia, né? Com um estilo bem de época, né? Ele completamente boquiaberto com esses dois homens exuberantes na sua sexualidade, né? E na sua sensualidade, e na sua criatividade em vivenciar esse carnaval daquela época. Isso é de, eu acho que 70 ou 71, por aí. Eu sou uma pessoa que nasci na zona norte do Rio, né? Então, eu convivi com o carnaval desde os anos 50. Eu via os desfiles de escolas de samba na 28 de setembro, em Vila Isabel, as escolas da região, que era Mangueira, Salgueiro, Lins Imperial,
As escolas daqueles bairros em torno ali de Vila Isabel desfilavam no 28 de setembro, e eu me sentava no meio-fio e eu via aquelas reis, rainhas, nobres, aqueles homens que durante todo o ano pobres, mas que no carnaval andavam emperequetados com perucas e salto altos, desfilando com aquele samba maravilhoso. Na época não havia esse glamour das estrelas de televisão. O samba era da sua origem, né? Das suas comunidades. E eu passei a ver os desfiles oficiais na Presidente Vargas já no início dos anos 60. Então, o carnaval sempre esteve muito presente na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, o carnaval, para mim, era uma grande excitação, era um desejo fotografar os desfiles, porque eu me reconhecia naquelas pessoas. Bom, eu trabalhava na Isto É, na revista Isto É, isso foi nos anos 90, em 93, e logo que eu cheguei à redação, cedo, nós soubemos pelo rádio que tinha acontecido uma chacina de moradores em Vigário Geral. Foi uma chacina que se tornou, infelizmente, muito famosa no Rio de Janeiro pela quantidade de pessoas assassinadas e pela forma como isso aconteceu. Eu cheguei lá o mais rápido possível, no momento em que os corpos estavam sendo retirados das suas casas. Foram 21 pessoas, famílias, pessoas que foram mortas dentro de casa, assistindo televisão, outros num bar assistindo um jogo de futebol. Ninguém era envolvido com o crime, e os autores desse crime bárbaro foram policiais, PMs, que pretendiam se vingar de um outro crime cometido por traficantes contra 2 policiais. Então, 36 policiais que faziam parte de um grupo de extermínio resolveram entrar na favela de Vigário Geral, matando quem encontrassem na frente, inclusive abrindo a porta das casas para matar pessoas que estavam dentro das suas casas. E essa fotografia, ela é muito chocante, ela é uma fotografia que eu preferia não ter feito, nem estar aqui mostrando, mas, infelizmente, faz parte da realidade do Rio de Janeiro, assim como essas pessoas aqui que estão aqui observando seus vizinhos, talvez seus parentes, né, nessas bacias para serem levadas para o IML. Uma coisa que eu poderia comentar sobre isso é que eu cobri guerras na África e na América Latina, mas eu tenho no corpo apenas uma cicatriz de uma bala, de um tiro que eu levei de raspão numa troca de tiros na favela da Rocinha. Ou seja, mesmo tendo vivenciado situações extremas, consideradas muito mais graves, como guerras, eu carrego no meu corpo a marca da violência do Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito para a imprensa europeia e eu fui diversas vezes a países vizinhos, no caso Peru e a Colômbia, e a fronteira com esses países, na Amazônia brasileira, para fazer matérias sobre a produção e o tráfico de cocaína e basicamente de cocaína, né? Outros produtos também, mas essa revista, que é uma revista francesa, eu passei 4 meses entre o Peru e a Colômbia e o Brasil, acompanhando operações de combate ao tráfico, tendo contato com os produtores, indo em áreas de produção de coca e refino e comércio de coca, áreas completamente dominadas pelos capos, né, as famílias que controlam essas regiões. E aqui nós temos, nessa página dupla dessa revista, situações muito interessantes. Aquele avião lá no alto, em que tem uma canoa ao lado, era o avião oficial da Prefeitura de Letícia, da Colômbia, e eu tinha informações de que eles estavam fazendo o transporte de uma grande quantidade de pasta base para levar para o interior, para uma outra cidade. E eu, então, passando com uma canoa igual àquela, consegui fazer apenas uma fotografia, que foi essa,
antes que me vissem e que me identificassem como um fotógrafo ali, né? Essa outra com esses soldados armados foi no Peru, uma situação em que havia informação de uma pista clandestina que estaria, segundo o informante, com 70 homens carregando aviões com também pasta base de cocaína, e eu acompanhava esse grupo de 26 policiais da Dinandro, que é o departamento de repressão ao tráfico de drogas lá do Peru. Eles foram fazer o combate nessa pista clandestina. E foi uma situação muito difícil, porque isso aqui já é um retorno, porque quando nós chegamos lá, para que houvesse um ataque de surpresa, nós nos aproximamos dessa região em que havia essa pista clandestina à noite, de madrugada. Então, houve um tiroteio muito grande no meio da floresta, que era impossível fotografar, porque não se vê absolutamente nada, é tudo escuro e no meio de uma vegetação muito densa, até que, quando nós chegamos à pista, com os primeiros raios do dia, os traficantes todos, as pessoas que estavam envolvidas naquele transporte, tinham conseguido fugir para o interior da floresta e o avião tinha ido embora. Então, vocês imaginem o risco que era essa operação, porque num ambiente que é completamente controlado pelos traficantes, com essa vegetação fechada e sempre uma reação muito violenta de ambas as partes. Essa fotografia ela faz parte de uma documentação de uma frente de contato de índios isolados, no mesmo o feitio que se fazia na época do Rondon e dos irmãos Vilas Boas. Aqui está o Sidney Possuelo, que foi presidente da FUNAI e que foi diretor do Parque Indígena do Xingu e que trabalhou em várias frentes de atração com os irmãos Vilas Boas. Esses são os índios Corubo, que eram índios muito temidos na região do Vale do Javari, que é uma região fronteiriça do Brasil com o Peru. É uma região muito extensa, em que há pouca população não indígena e vários grupos indígenas ocupando essa região. Os Corubo eram um grupo, ainda é um grupo isolado, um grupo que não tinha contato pacífico, um contato permanente com população não indígena. Eles eram muito temidos no sentido de que havia muitos conflitos com eles, com mortes de ambos os lados. E pouco antes, 10 anos antes dessa frente de contato da qual eu participei, houve uma tentativa de um grupo ligado ao FUNAI de Tabatinga, isso é no Amazonas, em que foram mortos por esses índios. 10 anos depois, participei dessa frente de contato, onde permaneci na região por 4 meses, fazendo diversas incursões ao interior da floresta até localizar uma das aldeias. Ao final desse contato, mas quando eu já não estava mais presente, eles mataram uma das pessoas da nossa expedição, que era um funcionário da FUNAI. Essas 3 fotografias que nós vamos apresentar agora, elas foram feitas na fronteira do Brasil com a Colômbia, num conflito que houve entre soldados do Exército Brasileiro que faziam parte de uma guarnição de um pequeno posto de fronteira no meio da floresta, a 600 quilômetros da cidade mais próxima, que é Vila Bittencourt, que é uma vila militar também na fronteira entre esses 2 países. Bom, garimpeiros garimpavam, né, buscavam ouro nesse rio Traíra, garimpeiros colombianos, e os soldados esses do posto de fronteira passaram a cobrar pedágio para que esses colombianos pudessem garimpar nesse rio que divide os 2 países. E esses garimpeiros resolveram pedir apoio à FARC, que dominava essa região, essa extensa região da Colômbia, ao longo de toda a fronteira com o Brasil. Nessa época, 2/3 da Colômbia eram dominados pela FARC.
E um grupo grande de guerrilheiros ocupou esse posto do Exército Brasileiro, matou 3 soldados, levou alguns presos para o interior da floresta. Então, o Exército resolveu se vingar e atacou não mais guerrilheiros, porque não os conseguiu encontrar, mas atacou um grupo de garimpeiros, esses sim envolvidos com essa questão, matou 7 ou 9, não me lembro exatamente o número em que foram mortos, matou esses 7 ou 9 garimpeiros colombianos, e no momento que eu chego ao posto lá da floresta, esse posto do Rio Traíra, num helicóptero igual a esse, né? Porque o acesso é apenas por helicóptero, ou por dias e semanas subindo o rio. Esses 4 rapazes, eles vinham descendo o Rio Traíra num barco, e eles foram aprisionados e torturados durante toda a noite. Bom, eu e o repórter que me acompanhava, né, nesse momento, logo que nós chegamos, fomos presos também e fomos postos num subterrâneo dessa casa que fazia parte do posto, que era uma casa de madeira, estilo Forte Apache, né? Naquelas coisas que a gente imagina de forte militar do século XIX, ou por aí, né? Fomos postos no subterrâneo até a madrugada, enquanto ouvíamos esses 4 rapazes sendo torturados. E de manhã, ao amanhecer, o major que comandava essa guarnição, ele nos disse que não permitiria que nós documentássemos o que se passava ali. Ele não autorizava a nossa permanência ali, e que o primeiro helicóptero que chegasse para dar o apoio a eles, porque os helicópteros vinham e iam embora, eles não ficavam ali, eles desciam, descarregavam material ou pegavam pessoas e iam embora, por questões de segurança. Ele iria nos colocar no helicóptero e nos despachar para Tabatinga. E eu, então, comentei com ele que era a minha única alternativa para salvar o meu trabalho, já que eu estava ali para isso, né? Na época, isso foi logo após a Constituinte, né? Em que o Congresso tinha assim, uma rejeição muito grande àquele passado da ditadura militar. Então, estava se votando no Congresso o orçamento da União. E uma das questões polêmicas era o orçamento militar, principalmente destinado ao projeto Calha Norte, que é um projeto das Forças Armadas, principalmente do Exército, na Amazônia, para resguardar ou proteger as fronteiras. E isso estava sendo negociado no Congresso em desvantagem pelo que o Exército pretendia. Então, eu comentei com o major que, se eles tinham o desejo de ter esse orçamento aprovado, e naquele momento que a justificativa para que a liberação desse dinheiro era para exatamente proteger as fronteiras amazônicas, e um posto de fronteira tinha sido atacado por inimigos estrangeiros, ele não iria deixar que nós documentássemos aquilo, seria um absurdo, era a oportunidade que eles tinham de provar que isso estava acontecendo. Só que ele não percebeu que aquilo poderia também ter um efeito crítico a essa ação. Ele, então, me autorizou a que um soldado me levasse aonde estavam os supostos inimigos. E esse soldado, que era um soldado raso, me levou a esse buraco onde esses rapazes estavam por toda a madrugada sendo torturados. E eu ali fotografei, né, sem que o major me visse, e permaneci aí por 4 dias. Né? Aí houve combates, eu acompanhei várias incursões desses soldados no interior da floresta para combater os guerrilheiros. À noite, principalmente, havia muita troca de tiros e tudo.
Só que esses rapazes não eram guerrilheiros, eram pessoas totalmente inocentes com essa situação. Eram garimpeiros, um deles, inclusive, era menor de idade, não poderiam, em hipótese alguma, serem torturados dessa forma e nem sequer presos. Poderiam até ser detidos, porque era uma situação de tensa, de conflito. Eles foram. Bom, eles provavelmente seriam também fuzilados, como foram os outros que morreram antes. E seriam fuzilados e seriam apresentados como guerrilheiros. Porque os que foram fuzilados na situação anterior, o Exército montou uma situação, colocou fuzis próximo às mãos deles, forjou uma situação, como é muito comum, infelizmente, principalmente nas polícias, né, das grandes cidades. Tirou fotos disso para provar que esses eram guerrilheiros, aqueles anteriores. Provavelmente, esses passariam por essa mesma situação. Como eu tinha fotografado, eles não poderiam fazer isso, porque seria muito difícil de provar que eles não teriam sido fuzilados depois de serem fotografados por mim. Quer dizer que eles teriam sido mortos em combate seria muito difícil de provar isso. Então, eles foram transferidos para Tabatinga e, por isso, se levantou, né, a ficha dessas pessoas, quem eram essas pessoas, e não havia nenhuma prova que fossem guerrilheiros, eram apenas garimpeiros. E, de qualquer forma, o fato em si é que o posto foi atacado pela guerrilha, houve baixas da parte brasileira, houve um revide com baixas do outro lado, pessoas que não eram guerrilheiras, mas que estavam em parceria, né, com a guerrilha, porque a Farc dominava toda essa região da Colômbia, né? Então, essas fotografias elas serviram para salvar a vida dessas 4 pessoas e também alimentar um pouco a discussão no Brasil, naquele momento, sobre esses projetos de militarização dos espaços amazônicos. Eu tive o prazer de fotografar carnavais em diversos lugares, em países africanos, no Caribe, no Brasil, é claro, em várias cidades brasileiras. E depois de um tempo, revendo os meus arquivos, eu percebi que era possível construir um projeto de fotos já realizadas com um enfoque sobre o carnaval da diáspora negra, o carnaval transatlântico da diáspora negra. Porque o carnaval, como tradição histórica, né, da forma que a gente conhece aqui, é uma herança europeia, né, que vem da Europa Central, que tem inclusive uma relação muito grande com o próprio catolicismo, né? As datas do carnaval, tudo em função do calendário cristão, católico. Mas as heranças de povos africanos, não só no Brasil, mas em toda a costa atlântica da América, incluindo aí muito, principalmente o Caribe, e mesmo nos Estados Unidos, em Nova York, que há uma colônia muito grande de caribenhos e africanos, e outras cidades americanas também, há várias manifestações do carnaval. E isso é que foi a forma como eu construí esse trabalho, né? Garimpando no meu arquivo imagens desses carnavais para criar conexões entre essas manifestações culturais, né, que têm a sua origem à África, mas que se manifestam em torno de todo o Oceano Atlântico, nesses países de ambos os lados do oceano. Eu estou lançando agora, em setembro, um livro cujo título Memórias Sangradas se remete a uma tradição no sertão de sangrar os seus inimigos, assim como se fazia e se faz ainda, né, sangrar animais ao serem abatidos. E sangradas porque eu entrevistei 43 personagens contemporâneos da época do cangaço, cangaceiros, volantes, pessoas envolvidas nesses fatos históricos todos,
todos eles com mais de 95 anos. Cheguei a entrevistar pessoas com 106 anos. Infelizmente, todos já faleceram. O meu maior desejo é que eles ainda estivessem vivos para que eu pudesse presenteá-los com esse livro. Aqui, o seu Ulisses Ferraz, com a foto da sua família, que eram combatentes da cidade de Nazaré, no sertão pernambucano, que é a origem de Lampião. Lampião é dessa região e ali ele, por questões de disputa de terras com vizinhos, é expulso dessa região, a família vai para Alagoas, onde morrem os pais, Lampião se torna cangaceiro, e as famílias de Nazaré, do povoado de Nazaré, eles se tornam grandes combatentes dos grupos de Lampião, contra os grupos de Lampião. E aqui está o seu Ulisses Ferraz mostrando essa fotografia dos seus parentes. O seu João Capoeira, que quando foi entrevistado tinha 106 anos de idade, na cidade de Poço Redondo, em Sergipe, era irmão da cangaceira Enedina, que morreu no combate na Grota de Angico, onde também morreram Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros. A Enedina entrou para o cangaço porque ela era namorada de um filho de um fazendeiro de Poço Redondo, que eram muito assediados pela polícia, acusados de serem protetores de cangaceiro, e isso incomodou tanto a vida do Zé de Julião, que era esse filho do fazendeiro Julião, o Zé, filho de Julião, que é uma tradição, um hábito no Nordeste, você dá o nome da pessoa associado ao seu pai. Então, Zé de Julião, ele revoltado com essa situação, ele casa com a namorada dele, eles muito jovens, e entram para o cangaço. No combate de Angico, a Enedina é morta com um tiro na cabeça, com o cérebro totalmente esfacelado. Zé de Julião consegue fugir, ele depois vem para a Baixada Fluminense, trabalha como pedreiro e volta nos anos 50 para Poço Redondo e se candidata a prefeito quando o povoado de Poço Redondo foi emancipado, se tornou um município, ele se candidata a prefeito. Só que, por questões políticas regionais, ele é assassinado por pistoleiros contratados pelos líderes políticos de lá, porque o Zé Julião era oposição a esses coronéis da região de Poço Redondo. Então, Zé de Julião ele consegue sobreviver ao cangaço, a toda essa violência do mundo do cangaço, mas não sobrevive a esse jogo de cartas marcadas da política regional de Sergipe. Seu Oséias Gomes de Oliveira, ele é irmão de Maria Gomes de Oliveira. Maria Gomes de Oliveira é conhecida como Maria Bonita. Maria Bonita só se tornou Maria Bonita depois de morta, porque, enquanto viva, no meio do cangaço, era chamada de Maria do Capitão, Dona Maria, nunca Maria Bonita. Esse termo Maria Bonita foi inventado pela imprensa das grandes cidades, das capitais, né, de uma forma glamurosa de se referir à primeira-dama do cangaço. Essa casa em que ele está é a casa em que ele vivia com a sua família quando Maria Bonita se junta a Lampião e vai embora e deixa a sua família. Ela era casada com um sapateiro, mas não era uma relação muito feliz. Ela abandona essa relação e se junta a Lampião até o final da vida deles dois. Viveram juntos 8 anos. E o Oséias, ele contava coisas muito interessantes, porque na medida em que a irmã se torna cangaceira, a família passou a ser também perseguida pela polícia, né? A polícia era extremamente violenta com os sertanejos, muitas vezes mais violentas do que os próprios cangaceiros. Então, eles tiveram que deixar essa região e passaram a viver praticamente anônimos em outras cidades.
Nos anos 60, quando o cangaço se tornou um tema muito utilizado pelo cinema, né? Principalmente pelo cinema novo, e mesmo pelos filmes da Vera Cruz, né? O filme O Cangaceiro foi premiado em Cannes. Eles, a família, iam aos cinemas para assistir esses filmes, que faziam muito sucesso aqui no Brasil, assistiam esses filmes, mas eles achavam muito engraçado, porque todo mundo comentava sobre o cangaço, né? A plateia vendo o filme, né? E ao sair do cinema faziam comentários sobre o cangaço, sobre Maria Bonita e tudo. E ele era irmão da Maria Bonita, mas ele não podia falar, ele não podia se revelar como irmão daquela personagem. Eles tinham muito medo de serem maltratados, estigmatizados por isso. Ele, quando eu o entrevistei, ele só tinha passado a dar entrevistas pouco antes de eu o encontrar. Na parede, nós vemos 2 fotografias que foram feitas pelo Benjamin Abraão, que era um libanês imigrante que veio para o Brasil no início do século, foi secretário do padre Cícero, aí ele conhece Lampião, e quando o padre Cícero morre, ele se vê solto na vida. Ele era uma pessoa que tinha uma função, né, dentro da sociedade do Juazeiro até a morte do padre Cícero. Ele foi diretor de um jornal, secretário do padre, e aí ele resolve se aventurar em busca de Lampião para fotografá-lo, documentá-lo, achando que seria bem recebido pelo fato deles já terem se conhecido. Ele, então, vai à Fortaleza, consegue o empréstimo de equipamento fotográfico com a Aba Filme, que, inclusive, era do pai de um grande fotógrafo brasileiro, Chico Albuquerque. Ele passa meses circulando pelo sertão em busca dos cangaceiros, finalmente consegue fotografá-los, e ele faz isso 2 vezes. Ele retorna uma segunda vez, fotografa, produz isso que são as fotografias e, principalmente, o único registro de imagens em movimento do grupo de Lampião. Ele, além de fotografar, filmou. Bom, essas fotografias e esse filme tiveram um impacto muito grande nos anos 30, enquanto Lampião era vivo, e o governo do Getúlio Vargas se sentiu muito ofendido com isso, né? Os interesses do governo federal e dos governos estaduais se sentiram muito pressionados pelo fato de que um bandido estava se tornando mais conhecido do que eles. E fazem uma força muito grande, eles contactam as forças policiais regionais, que eram totalmente coniventes com o cangaço, forneciam armamentos, davam apoio, eram muitas vezes parentes, tinha uma relação de muita promiscuidade entre esses grupos de policiais e o cangaço, mas pressionados por seus superiores e pelos seus governos, finalmente matam o Lampião e, no caso do Benjamin Abraão, ele também é morto. E os filmes são confiscados e desapareceram por décadas. Foram encontrados restos. O filme, por exemplo, existem apenas 14 minutos de um resto de filme que foi encontrado depois de décadas. E as fotografias também. Essas fotografias elas não eram utilizadas na época em que moravam a família da Maria Bonita nessa casa. Isso é uma decoração posterior. Na medida em que a casa foi restaurada, essas fotos foram copiadas e postas na parede para dar essa referência ao personagem, à época do cangaço. Em 1938, quando esses cangaceiros foram mortos, suas cabeças foram levadas para Maceió e exibidas em várias cidades ao longo desse caminho. Em Santana do Ipanema, a jovem, ainda adolescente Ana Agra, que tem aqui em suas mãos segurando essa fotografia, viu exatamente essa cena frente a ela.
Quando eu a encontrei, ela com mais de 90 anos, tinha essa fotografia que até esse momento lhe causava muita repulsa, porque essas cabeças fediam e tinham um aspecto horroroso. Imagine isso para uma criança, como tantas outras iguais a ela que observavam isso, né, nessas cidades. A Mariquinha, que aparece nessa fotografia, ela foi casada por 80 anos com o volante da Força Volante de Nazaré, Neco de Pautilha. O Neco, ele a conheceu quando ele, soldado da Força Volante, passou pelo povoado de Caboclo, em Alagoas, e eles pernoitaram uma noite no grupo escolar. Eles, perseguindo cangaceiros, se hospedaram no grupo escolar, já que o povoado, claro, não tinha pousadas, hotéis, nada disso, e ele percebe, escrito no quadro negro, o nome das alunos e alunas dessa escola. E ele pega a bala do fuzil pontiaguda e escreve sobre o nome de Maria Ribeiro dos Anjos, o nome dele. Ele não sabia quem era essa pessoa, não conhecia ninguém ali, era a primeira vez que ele passava por esse povoado, e comenta com os colegas dele da Volante: um dia eu vou me casar com essa pessoa. Eles saem da cidade, passam um ano combatendo cangaceiros, parentes são mortos, e ele retorna a essa cidade, passa por essa cidade, e o chefe dele, o Odilon Flor, pede que ele vá à mercearia comprar mantimentos para a tropa. Ele vai à mercearia e encontra uma menina extremamente bonita. Ele fica encantado por ela e puxa a conversa e descobre que ela é Maria Ribeiro dos Anjos. Naquele momento, ele se declara para ela. Ele diz: eu um dia escrevi meu nome sobre o seu e imaginei que me pudesse casar com você. Eu tenho essa vida errante, porque eles viviam pelos sertões, combatendo cangaceiros, e quero pedir você em casamento. Ele faz isso, pede ela em casamento ao pai. O pai diz que não é possível, porque ele provavelmente não vai ter um futuro muito longo, vai morrer em combate, e não gostaria que a filha sofresse por conta disso. Ele volta para o combate e passa mais um ano, e aí pede baixa, e sempre pensando nessa mulher, pede baixa, pede um dinheiro emprestado, porque a polícia não pagava ele, volta para essa cidade, o pai dela, Mariquinha, já tinha morrido, então a mãe permite que eles se casem. Ele, fora da polícia, abre uma barbearia e passa a trabalhar como barbeiro nessa cidade. E num dia, Lampião entra na cidade e querendo matá-lo. Invadem a casa, a barbearia, ele consegue matar um cangaceiro e consegue fugir pelos fundos e corre por quilômetros e quilômetros e quilômetros tentando escapar desses cangaceiros. Escapa. E a Mariquinha observa isso tudo da fresta de uma janela vizinha, achando, inclusive, que o marido já estava morto. Ela, recém-parida, né, de resguardo, também foge pelos fundos dessa outra casa e corre pela caatinga, corre. Eles, por sorte, se encontram quilômetros depois e viveram juntos 80 anos. Essa é a história de um volante e sua mulher. Dulce, cangaceira, que aparece nessa fotografia aqui ao centro, ainda com 14 anos. Um detalhe é que grande parte dos cangaceiros eram muito jovens, adolescentes ainda. Muitos deles tinham 16, 17 anos. O Volta Seca, quando entra no cangaço, tinha 14 anos. Dulce, aqui à esquerda, em foto feita há 3 anos, com 96, ela agora está quase completando 100 anos, é uma das últimas remanescentes dessa história, ainda viva. Ela conseguiu sobreviver à chacina de Angico, onde morreram diversos cangaceiros. E essa foto aqui, em que ela aparece com os outros companheiros, foi quando eles se entregaram na cidade de Jeremoabo, na Bahia, no sertão baiano. Todas essas fotos são do Benjamin, né?
Não, não. Um dos aspectos desse livro que é muito interessante é que, ao longo do trabalho de campo, que foi feito por vários anos, né, isso começou a ser feito em 2007, mas principalmente de 2015 para cá, nós encontramos diversas fotografias copiadas naquela época, fotos que hoje nós chamamos de vintage, né, que foram feitas por vários fotógrafos. Não só o Benjamin, as fotos do Benjamin Brown são muito conhecidas, são publicadas em todos os livros e tudo, mas essas fotografias originais, elas muitas vezes pertencem aos familiares, foram feitas por fotógrafos, que eu fui levantando a história desses fotógrafos, que não são mencionados nos livros, na historiografia do cangaço, pouco se conhece sobre eles. E eu fui levantando as origens desses fotógrafos, que técnicas usaram, como foram feitas essas fotografias, e tem casos muito engraçados. Por exemplo, em Mossoró, quando o Lampião invade Mossoró e é expulso de lá, depois eles vão para Limoeiro, no Ceará, fugindo do combate de Mossoró, eles são fotografados por um fotógrafo chamado Chico Ribeiro, que era um lambe-lambe de Limoeiro. Imagine, uma cidade, isso em 1927, com placa de vidro, tudo. E ele, quando termina de fotografar, ele vai de bicicleta de Limoeiro, atravessa o sertão e vai para o Rio Grande do Norte, em Mossoró, para revelar as chapas. Essas chapas foram reveladas no único laboratório que tinha na cidade, que era de propriedade do dono do jornal Correio do Povo. Esse laboratório, como tinha o hábito de escrever o nome do dono do jornal, que também fazia as fotografias, escrevia o nome dele sobre as chapas. Essas chapas levaram o nome do dono do jornal. E o Chico Ribeiro, por muitos anos, foi desconhecido como autor dessas fotografias. Muitas dessas fotografias foram reproduzidas, porque é uma fotografia muito conhecida e muito publicada, e reproduzida em livros, como autor o José Otávio, que era o dono do jornal, e não o Chico Ribeiro. Então, essas histórias que são muito curiosas também para um livro que é também dedicado aos fotógrafos, né? Eu falo das técnicas, falo das histórias, falo quem eram essas pessoas, né? Tirá-los do anonimato. Aqui tem dois personagens que são muito importantes nessa história também. À direita é o sargento Elias Marques, que participou do combate em Angico. Ele foi uma das duas pessoas que pegou, eles foram com uma tropa de Piranhas até Entre Montes, porque tinham informações que um coiteiro, que é uma pessoa que apoiava o grupo de Lampião, sabia o local em que eles estavam escondidos. O Elias Marques é uma das pessoas que vai à casa do Pedro de Cândido, que é a pessoa que entrega a localização do grupo, e à esquerda está o Pedro de Tercília, que é um coiteiro. O coiteiro é um camponês, não necessariamente coiteiros são camponeses, poderiam ser coronéis. Coiteiros são as pessoas que apoiavam, que davam apoio logístico aos cangaceiros, né? No caso, um lavrador, um camponês como ele, o tipo de apoio que dava era fornecendo alimentos, fornecendo coisas básicas, né? Se bem que o Pedro Tercília conta coisas muito interessantes, que ele, por exemplo, o Lampião uma vez pediu que ele comprasse 10 chapéus. Ele não poderia comprar 10 chapéus numa única cidade, porque senão iam levantar suspeitas. Por que ele vai comprar 10 chapéus? Esse cara está acoitando o cangaceiro. Então ele ia numa cidade, comprava um chapéu, ia na outra, comprava um chapéu, ia na outra, comprava um chapéu e tudo mais. E quando o Lampião foi morto, ele viveu por muitos anos em vários lugares, escondendo a identidade dele, porque ele tinha medo que ele fosse perseguido também pela polícia e fosse morto igual. E depois de muitos anos, ele se reencontra com o sargento Elias, os dois morando na mesma rua em casas praticamente vizinhas. Então eles tinham duas visões sobre esses fatos muito diferentes entre eles. E eu até no livro escrevo dizendo assim, eu não tenho como duvidar das versões diferentes de um e outro, porque eles não estavam me contando a história, eles são a história.
A fotografia, para o cangaço, é importante como um documento histórico para nós, passados tantos anos que nos interessamos por esse assunto, mas também era um troféu muito cultivado, tanto por cangaceiros como por volantes. Aqui, por exemplo, são as mãos do Adelmo Marcelino, fotógrafo de Miguel Calmon, na época chamava Djalma Dutra. Ele fez fotos da exumação do corpo de Corisco, contratado por Dadá, viúva de Corisco. Essas fotos foram publicadas na Fatos e Fotos, no O Cruzeiro, em vários jornais. É uma foto muito importante também. É Dadá retirando os ossos de Corisco do túmulo em que ele foi enterrado. Ele, na época, contratado por ela, deu os filmes para ela levar para Salvador, foram revelados lá e distribuídos. Quer dizer, e a imprensa, tendo acesso a essas fotografias, usou em vários momentos. Pouco se sabe sobre ele. E nós descobrimos ele lá em Miguel Calmon, e a história dele é muito interessante. Essa foto foi feita em Jeremoabo, logo após a entrega de alguns grupos de cangaceiros, os grupos do Zé Sereno, do Balão e do Criança. Aqui, parte desses cangaceiros estão aqui. Nem todos esses grupos tinham um número maior do que esses que estão aqui presentes, junto aos policiais da cidade e aos padres capuchinhos que intermediaram essa entrega. O Bernardino Salvador, autor da foto, o que é muito interessante é que ele tinha, mesmo sendo um fotógrafo sertanejo de um povoado, numa localidade muito isolada, ele tem uma preocupação de um fotógrafo de estúdio. Você vê que ele colocou ali atrás uns panos para criar um fundo, ele dirigiu os personagens. Essas fotografias estão do Bernardino Salvador, das entregas em Jeremoabo, das entregas dos cangaceiros, estão no acervo do convento dos Capuchinhos, no convento da Piedade, em Salvador. E uma coisa que eu fiz questão de preservar em todas elas, ao reproduzi-las, é exatamente essas marcas do tempo. Porque as fotografias, elas também têm historicidade, elas também têm sua própria vivência desse tempo, né? Elas carregam nessas marcas, nesses danos que o tempo trouxe a elas, assim como também o esmaecido da fotografia, que é um pouco como a nossa memória, né? Que com o tempo a gente vai perdendo, vai se esfacelando, né? E as imagens fotográficas também, elas vão perdendo definição, elas vão perdendo materialidade. Essa fotografia é do grupo de soldados volantes do sargento Aniceto Rodrigues. Foi feita na cidade de Piranhas, e eles trajam roupas parecidas com a dos cangaceiros, mas são soldados. Muitos dos soldados usavam roupas iguais, idênticas à dos cangaceiros. Muitos eram, inclusive, parentes entre si, cangaceiros, volantes, tinham as mesmas origens, se conheciam, eram amigos desde a infância. Que é a cidade de Piranhas, que foi o local em que as cabeças dos cangaceiros mortos na Grota de Angico foram expostos na escadaria da prefeitura. E também essa cidade foi invadida por Corisco e Moderno, que tentaram recuperar a cangaceira Inacinha, mulher do Gato, do cangaceiro Gato, que tinha sido presa pela polícia. Eles invadiram a cidade para tentar recuperá-la, só que ela não estava aí, assim como os soldados estavam em Olho d'Água do Casado, que é um outro povoado próximo. Eles invadem a cidade, a população reage, na medida em que eles não tinham a proteção da polícia, eles, das janelas das suas casas, armados de espingardas, travam um tiroteio com os cangaceiros, e o cangaceiro Gato, marido da Inacinha, que tinha sido presa, é morto
num tiro. Aqui sou eu entrevistando o cacique Pancararé, Lino, no Raso da Catarina. Os pancararés são quase todos eles descendentes de cangaceiros, e muitos cangaceiros eram indígenas, principalmente dessa região do Raso da Catarina, que são de origem étnica pancararé. O Raso da Catarina é um dos lugares mais isolados do Brasil, mais secos, mais áridos do Brasil, tanto que o Lampião e esses cangaceiros da época muitas vezes se escondiam lá por meses para evitar que a polícia tivesse contato com eles, conseguisse localizar os seus esconderijos. Aqui o Frei Nunes, na casa em que o seu tio foi sequestrado por Lampião. O Coronel Nunes, que foi um militar, né, da polícia de Pernambuco, e que perseguiu a Coluna Prestes, que perseguiu Lampião, era uma pessoa considerada muito violenta. Lampião odiava ele, o Coronel Nunes, incendiou as casas dos parentes de Lampião, da família Pereira, na vila de São Francisco, e Lampião vai à fazenda sueca, onde ele vivia. O Coronel Nunes já estava na reserva, tinha se afastado da polícia, mas tinha aquela imponência de ser um militar, um policial, e sequestra ele. No entanto, Lampião leva o Coronel Nunes durante quase um mês amarrado sobre um burro. Eles atravessam parte de Pernambuco, toda Alagoas, e atravessam o Rio São Francisco, e o Coronel Nunes finalmente é solto em Sergipe. E é um enigma, porque, a princípio, o que seria natural é que Lampião matasse ele, sangrasse o Coronel Nunes. Bom, o livro é um livro que tem o seu aspecto documental, mas ele tem também um lado poético dessa história, né? Essa mão do seu Otaviano, que é um personagem importantíssimo para o livro, com muitas histórias interessantes, mas que não cabe aqui contar propriamente suas histórias, mas esses caminhos cruzados, né, da vida de um sertanejo, cravados na sua mão, né, uma mão de trabalhador, uma mão rude, uma mão que conta história, né? Escritos sertanejos nessa mão. Bom, a minha dica é para nossos amigos fotógrafos, pessoas que curtem literatura, pessoas que curtem artes plásticas, pessoas que curtem a vida e pessoas que se preocupam com a morte. É esse livro, O Pintor de Batalhas, desse escritor espanhol Arturo Pérez Reverte. É um livro em que o personagem é um fotógrafo, um fotojornalista que cobre guerras e que, a um determinado momento da sua vida, se afasta desse tipo de trabalho, se isola numa cidade do litoral da Espanha e vai ao seu encontro uma pessoa que ele fotografou durante a guerra da Croácia. E essa pessoa teve a família massacrada por conta da fotografia que esse fotógrafo tinha feito dele, uma situação casual, e ele vai ao encontro desse fotógrafo. Na verdade, é uma alegoria sobre o inconsciente e os questionamentos desse fotógrafo, como se o subconsciente dele, na pessoa desse outro personagem, estivesse questionando ele próprio sobre suas motivações ao fotografar guerras, ao fotografar essas tragédias do mundo, né? E, entremeado a isso tudo, se fala muito de arte, de história da arte, de formas de expressão visual e autorais. A minha dica é o livro Elogiemos os Homens Ilustres, uma obra excepcional para quem estuda, gosta de jornalismo, seja pelo texto, seja pela imagem fotográfica. Em 1936, a revista Fortune enviou para o estado do Alabama
dois profissionais, o James Age, escritor, e o Walker Evans, fotógrafo, com a finalidade de cobrir os efeitos da depressão naquele estado e, naturalmente, em todo o território americano, os efeitos econômicos que, de uma hora para outra, os Estados Unidos se tornou um país do terceiro mundo. Essa obra é uma obra tão valiosa, tão importante, que ela inaugura um novo estilo de fazer jornalismo, o New Journalism, com inflexão baseada na objetividade, na pureza da informação. E, na verdade, antecede aos demais escritores que passaram a usar esse estilo de fotografia e reportagem em todo o jornalismo americano.